Fala Numério, Antônio Carlos na área, e eu vou trazer virar mais um pouquinho para cá, que agora eu consigo olhar as câmeras de verdade. Seguinte, o tema de hoje, para que vocês que não sabem, meu nome é Antônio Carlos, eu sou estudante de Inteligência Artificial e Machine Learning, é um tecnólogo, realmente, chama Curso Superior em Tecnologia e Inteligência Artificial e Machine Learning, que muitas das vezes ele passa também um pouco para marketing, não sei para que isso. Mas o que a gente pode notar nesses últimos dias, e o tema de hoje, é o seguinte. A gente vai falar vou aprofundar sobre o caso também do vídeo anterior, que falei sobre carros, profissões, carreiras, etc. Falar um pouco sobre a questão do código. Não vou mostrar o código, e esse é o segundo vídeo que eu gravei. O primeiro ficou muito longo, eu digo, não vou fazer um vídeo tão longo assim, que vai ser mais complicado para editar. E eu acabei desviando um pouco ali, ficou meio baralhado com o assunto, eu achei. Então eu escolhi logo gravar o outro, e fica muito melhor para vocês. E falar sobre inteligência artificial, sobre e o que ela está mudando a vida em constante ou não. Então é o seguinte, hoje a gente vê, você está batendo aqui direto, o que a gente vê hoje é o seguinte, quando eu direcionei o meu pensamento em falar sobre análise de dados, e falando um tópico que eu acho que eu esqueci, é sobre o CEO do iFood, que ele falou muito bom sobre a questão do home office. Vamos lá, faltando a questão. Por exemplo, para mim, ou para você, em que lugar você mora? Seja um interior, ou seja uma cidade grande, que tem acima de 100 mil habitantes, vamos colocar assim. E provavelmente tem alguma empresa que tem um setor de tecnologia, que precisa ou não. Então vamos pensar o seguinte, eu vou procurar o quê primeiro? Uma oportunidade de estágio, fazer pequenos projetos, do que júnior. Porque se eu vou para uma vaca de júnior, eu vou precisar de muitos projetos realmente, entendeu? De uma experiência lá. Se eu for para um estágio, já que eu estou em uma faculdade, não é um estágio obrigatório, mas que vai me ajudar a conseguir um emprego. E a gente tem que mirar em grandes ou pequenas ou médias empresas, vamos dizer. É claro, nas médias e grandes empresas, certo? E o que esse senhor da iFood falou que é tão importante é que não mostraram números a ele, palavras dele, que comprove que o presencial é melhor do que o home office. Entendeu? Ele falou sobre a questão do retórico. É bom você ouvir um pouco ele, porque o pensamento dele fala o seguinte, ele fala isso também. Se você tem uma mãe ou um pai debilitados, ou mesmo os filhos que precisam cuidar, ter um cuidado ali, muitas das vezes, ou você é divorciado, muitas das vezes, e tem filhos, e para você precisar uma vaga, as melhores vagas, né, as melhores oportunidades em São Paulo, né, capital, centro, cidades maiores. E claramente, você tem um salário, benefícios de uma cidade maior, de uma cidade grande, para uma cidade ao qual você tem menos custos de vida, é 30% muito mais barato, é 30% mais barato, um salário bom, então você vai dar a vida para aquilo dali, porque você tem um certo de fatores. Então ele fala o seguinte, o cara que vai estar aqui, vamos ver, presencial, vou ter que ter um lugar ali, por exemplo, um escritório na Faria Lima, entendeu? Eu vou ter que dizer bem assim, se vire, vai ficar ruim para mim, é 30% mais caro o aluguel. Não é culpa da empresa? Se você quiser essa vaga, tá aqui. Mas a empresa também pode perder um baita de um profissional, certo? E o que isso vem a nos contar, mais ou menos, é que a proposta dele é o seguinte, para quem está em home office e para quem tem esses agravantes, vamos dizer assim, ele vai dar de tudo ali para manter o seu emprego. Já no presencial, se ele receber uma proposta melhor, ele vaza. A proposta é melhor. Entendeu? Presencial. A mesma coisa, mesmo melhor. Já o home office, então é uma questão de percepção de empresas. Para algumas empresas pode funcionar o home office, para outras ela ver que presencial falta, mas é o seguinte, é o que elas estão pensando sobre isso. É produtividade, é sobre, por exemplo, estou pagando por horas, então faço por horas. Não sei se isso daí é muito produtivo. O ser humano tem picos de produtividade muito grandes em certos momentos. E eu vejo por mim mesmo. Há picos de produtividade muito enormes. Entendeu? Você vai abaixando um pouco e você pode solucionar uma coisa ou não naquele determinado tempo. Isso aí é uma questão. Não vamos entrar aqui
no mérito de horas trabalhadas. Mas isso daí é a visão que favorece. Por exemplo, para mim que eu vou fazer um estágio, ou você, para você e para mim. Você mora em uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes? Talvez não, assim como eu. Entendeu? A cidade mais próxima aqui, com a maior chance de ter um estágio bom, é em Aracaju, Sergipe. Eu moro em Tobias Barreto. E as cidades que têm mais ou menos ali uns 100 mil habitantes acima, 100 mil habitantes acima, se eu não me engano, não sei se Nossa Senhora do Socorro, mas eu acho que Itabaiana, Lagarto, também tem instâncias, são algumas vagas que eu vi, mas eu não vejo tantas vagas assim. E para me destocar lá, eu tenho que saber o custo-benefício, o custo que eu vou ter, por exemplo, uma kitnet ou não, se eu vou conseguir me manter lá, porque eu não tenho como, por exemplo, pagar ou ter alguém para bancar isso diretamente, não tem, porque é um peso. Talvez você morar em sua casa com os pais, o custo é muito menor, certo? É muito menos. Você se deslocar para outra pessoa, mesmo que você ganhe, dependendo dos custos, não dá certo, entendeu? Vai ser um aperto ali que você praticamente. Depende da sua performance, muitas das vezes. Entendeu agora? Não dá, para alguns não vai dar. Então, para você ter um estágio em grandes lugares, você precisa ganhar um bom dinheiro, encontrar um lugar bacana ali para você. Quando eu digo um lugar bacana, eu digo um preço bom, um custo-benefício bom, por exemplo. A kitnet é um quarto de, vamos colocar assim, 15 metros quadrados que você vai ter. Você vai pagar ali um X valor, que vai sobrar ali, vamos dizer que sobra a sua bolsa auxílio, uns 100, 200 ali, que você guarda. E você vai tirar, tipo assim, eu não vou sair, entendeu? Se você vai sair, é claro que você vai ter que sair, você mora em outro lugar. Então, não é bom ficar preso dentro de casa, né? Você vai sair cada 2 vezes na semana, etc. Mas aí então você consegue economizar pelo menos 100 ali. Porque eu digo, requisito emergência, dinheiro para emergência, certo? Você tem vários benefícios e a questão da empresa média ou grande é o fator seguinte: você vai ter flexibilidade, por exemplo, se eu vou entrar como analista de dados, se eu fosse entrar, por exemplo, eu vou ser estagiário em análise de dados, eu posso, se tiver uma vaga ali para ciência de dados, eu vou fazer uma pós-graduação, e os requisitos para ciência de dados, falo ali, muito mais fácil de você ir. Se você tiver credibilidade na empresa, você consegue ir para um cargo ou para outro também. É claro que você tem que demonstrar, né? Muitas pessoas que conseguiram trocar de cargo ali na mesma empresa, da profissão, até fazer uma transição ali de carreira, de tecnologia para outra, por exemplo, ser um engenheiro de software, um engenheiro de DevOps, ou de IA, de Machine Learning, você tem esses requisitos, então dá para encaixar ali. Você consegue aprender? De boa. Então é muito mais fácil para você, nesse quesito também de migração diária, de oportunidades e tal, numa empresa maior, certo? E no quesito também, se você trabalha em uma grande empresa, e por exemplo, tô cansado, não quero ficar aqui, às vezes tem uma empresa em um local, às vezes, muito menor, muito mais barato de você viver, que vai pagar o mesmo valor ali que você ganha, ou mais um pouco, e trazer você, que é o profissional especialista ali, para aquela empresa ali, que vai render melhor para ele, entendeu? Então tem todo esse quesito também. Então, nisso daí, que eu estava olhando, é o fator da codificação da IA. A IA, ela mudou muito, e você fica naquela linha tênue, certo? De profissões que a IA vai mudar ou não. A incerteza acabou mudando daquilo que a gente já tinha uma certa certeza dessas áreas. Há muita coisa ainda que as empresas precisam calibrar ao usar a inteligência artificial, a IA. O que eu quero é seguir uma carreira, por exemplo, de engenheiro de inteligência artificial, de IA, de DevOps, porque eu estou falando assim, porque essas são engenharias, de engenharia de software, porque é muito mais complexo, é mais certeza de você ter uma carreira mais professora se você seguir uma linha nesse padrão, nesse quesito, certo? Do que é algo mais generalista. Vai acabar os desenvolvedores e os programadores. Para resumir a questão, sim, questão de codificação. A IA ela está sendo usada por pessoas que sabem lidar com tecnologia, que sabem programar, e por pessoas que não sabem programar, em vários outros setores. A gente tem vários nichos. Para um analista de dados, ele pode fazer projetos especializados para um nicho, por exemplo, BI, Business Intelligence, negócios, entendeu? Produtos, jogos, agropecuária, empresas que produzem insumos,
né, como a celulose para papel quadro, papel higiênico, entendeu? Agora, você precisa de dados para melhorar a eficiência, a comunicação, lidar com negócios, saber como você pode melhorar, como você pode ter planos ali de contenção caso algo não ande da forma planejada ou queira desmandar. Então, todo esse cenário, a uma empresa grande, pequena e média e grande, na verdade, ela tem esse cenário maior. Uma pequena empresa, ainda não. E aí, em alguns fatores que eu estava tendo uma reflexão há um tempo atrás, há uma hora mais ou menos atrás, é o seguinte: aplicativos inteligentes ou aplicações inteligentes, a gente já teve. A gente sempre teve, entendeu? Não é da agora. Dessas aplicações inteligentes é que veio a IA com grandes volumes de dados. A IA, ela não é 100% concreta, entende? Ainda falta muita coisa. As empresas vão aprimorar e melhorar quem está produzindo ela, quem está disponibilizando ela, vai melhorar e criar. Vai criar e aprimorar essas soluções. Se daqui a 5, 10 anos, ou esperançosamente 2 anos, se ela vai chegar ao ponto assim, de realmente dizer bem assim, não precisa de programador, é uma coisa assim que é meio chato para se dizer, e a gente não é o tema inicial disso, pode ser um tema do próximo vídeo. E, por favor, não se inscreva, comente e dê o seu like aí, dê um gostei. Faça essa moral aí. É claro que eu queria trazer código, etc, mostrar código e gravar e tal, fazer uma rotina tudo bonitinho, assim como os outros programadores, outros YouTubers aqui dessa minha área. A proposta é sempre fazer algo real, que tenho que fazer de acordo com minha realidade. Se eu não estou conseguindo estudar bem ou fazer tanta coisa como eu queria fazer, vídeo todo dia, código todo dia, fazendo pelo menos 10, 20, 30 linhas de código por dia, vamos dizer isso, vai chegar esse tempo, mas eu tenho que ter calma para não atropelar o processo, porque eu vou querer fazer muito rápido e posso me atrapalhar e perder todas as bases iniciais e ter que voltar tudo do início. E quando a gente aprofunda nessa questão de profissões, da realidade e do mercado, em você, tipo, tá se aprimorando, buscando base, conhecimento, para ter uma profissão, para isso, e a gente vê essa constante mudança falando sobre inteligência artificial e sobre código, é que ela pode viabilizar muita coisa antes que hoje não era mais viabilizado, certo? Para muitos, a IA vai tirar seus projetos do papel, entendeu? Para outros, ela vai roubar. Só que não, entendeu? Não é bem assim também. Você tem que ver as entrelinhas do que ela pode ou não melhorar. Um bom profissional, ou qualquer um, ela vai ter que olhar para uma tecnologia ou algo novo e dizer assim, que isso vai mudar realmente na minha profissão e como eu posso fazer isso, não ser algo negativo, mas sim algo positivo. Entendeu? Ou pensamento de pequeno, médio e longo prazo. Sobre tais soluções que eu posso ter. A gente vive em constantes mudanças. Entendeu? Pode parecer que não, mas há mudanças. E a gente tem que ser sensível a perceber, sensitivo, entendeu? A perceber, ou mesmo, que a gente pode dizer, ser discernido a perceber essas sutilezas de mudanças, para não ser pegado desprevenido, para mudar, para melhorar, para se aprimorar. É o mundo que está dando esse recado, entendeu? Pode ser que o tempo está querendo fazer com que você apresse e se sentir engolido, só que, opa, não é bem assim. Era isso mais ou menos que eu queria falar, que quando você vê esse emaranhado de mais de 30 profissões, você vê cibersegurança, você vê infraestrutura, você vê, a gente pode dizer mais, você vê a área de dados, de governança, arquitetura de dados, engenharia, você olha para a IA, ela melhorou em muitas coisas, já ajuda muitas coisas, e a gente poderia estar falando de NODN, de implementações de automações, de código mesmo. Porque a gente vê, a gente pensa que a inteligência artificial chegou ao ápice, que é alguma coisa que não tinha, que é uma coisa que vai substituir, só que a gente esquece das outras coisas que era muito mais inteligente, talvez até uma década atrás.
já tinha soluções muito inteligentes. E foi desse desenvolvimento que veio as ideias de algo maior. E vai surgir algo muito melhor e maior do que a gente tem hoje. E aí, vamos lidar com algo totalmente diferente. As profissões podem melhorar, podem aparecer outras, entendeu? E é um novo começo, é um começo realmente para quem vai adentrar, vai entrar, vai pesquisar, entendeu? Profissões, outras coisas vão aparecer do que as profissões que a gente já conhece como trabalho físico, como trabalho, né, braçal, intelectual. Vai modificar tudo, porque a IA está sendo usado por vários outros setores além de tecnologia. Essa é a real. E se vai ser produtivo ou não, para alguns casos não foi produtivo, para outros já foram produtivos, utilizando a IA ou não. Às vezes dá uma sensação ou não de produtividade, de melhoramento. E esse quesito é, você, deixa o seu comentário, você está decidindo o quê? Você está vendo o quê nessa rimada? Eu não estou falando sobre o canal. Queria trazer coisa muito melhor? Queria, mas a minha realidade está sendo essa. Entendeu? Tive uma crescente de produtividade, tive uma baixa, e por disciplina eu não pude deixar isso daqui baixar demais. Ó, porque eu tenho que saber que é o seguinte, se eu, do jeito que eu subi, eu posso baixar de vez, e é um ponto que você não consegue de novo subir a mesma régua. Entendeu? A mentalidade, ela amadurece. A gente tem que saber uma coisa assim. Mentalidade, você tem uma mentalidade, você forma uma mentalidade, você tem que amadurecer, e a disciplina é o amadurecimento da sua mentalidade, do seu processo cognitivo, do seu processo mental. E quando a gente olha a progressão das linguagens de programação, Python, C, Sharp, C++, a gente vê que antes o que demorava para fazer, por exemplo, um site, aquele subbonito sobre coisa, agora vai ser muito reduzido. Então, grandes projetos, talvez se você é entusiasta de jogos, provavelmente uma grande maioria que vai assistir aqui gosta de jogos. Imagine que você pode tirar ideias e começar a sua própria versão do seu jogo. Pode não ser aquela imagem top, aquelas coisas mais, tipo, sagaz, entendeu? Mas, assim, brutalmente eloquentes com aquilo que você estava em sua mente. Mas vai ser um projeto seu. E quando a gente fala, muitas coisas não é viável, muitas coisas depende de se você está numa situação financeira boa ou não. A gente vê que tem muitos empreendedores, muitos empresários que tentou, mesmo não estando financeiramente bom, ou mesmo estando na merda, mesmo morando na rua. Tem exemplo disso. E a gente tem que realmente abrir e ver, pô, esse cara é exceção realmente porque o cara mostrou. Então, é gás, é força, muito empenho naquilo dali, muita coisa de você querer realmente, de você ser soberano naquilo, entendeu? Seja soberano em sua vida também, para conquistar, entendeu? Para você olhar e dizer, pô, é aqui que eu vou. E aproveite, porque tem muito bootcamp gratuito, tem muita coisa gratuita, e você não pode deixar de assim, tô vendo isso e aquilo. Não. Faça uma sequência, comece com isso, comece com aquilo, não fique só olhando só o que vem externamente, para que você não fique muito cheio de informações e você não consiga fazer nada. Porque aconteceu isso comigo também. Demorei a pesquisar, demorei a encontrar e demorei também a fazer. Só que eu não perdi. Na verdade, ganhei em saber que é o seguinte, foque em ter uma base bem feita. Naquilo que realmente você... Tome cuidado com o que você fala às outras pessoas. E resumindo, foque naquilo. Não precisa falar a ninguém. Foque naquilo. E aí você disse, um conselho que você muitas vezes não faz, porque você está gravando para o YouTube falando isso. É por isso que às vezes eu digo que a gente não deve dizer tudo o que a gente quer fazer e tal. O compromisso que eu tenho com o YouTube é o que está me atrapalhando? Não me atrapalha gravar. Há um tempo mas não atrapalha, entendeu? O que atrapalha é a mim mesmo. Entendeu? Eu tenho que vencer os obstáculos que eu mesmo estou colocando. É simples. Culpar terceiros é muito fácil. O importante é fazer. Há uma frase do movimento transformacional que é assim, ó. Se não eu, então quem? Se não agora, então quando? Se não for eu, ninguém vai fazer por mim. Se eu não fazer agora, quando é que vai fazer? Muitas vezes eu disse, depois de amanhã, e assim ficou. Fique com Deus, valeu, espero que esse vídeo tenha ficado pelo menos ali uns 20 minutos, e valeu, até o vídeo